outra questão, né, que surge aí é sobre a questão da razoabilidade, né, a questão de eventualmente deixar para 2022 a pregação em si, se eventualmente seria pecado ou não, se seria conveniente ou não, o que seria eventualmente pensável sobre esse tema. Não, mas bom, primeiro, havia a possibilidade, é claro, que talvez a pregação nem precisasse ser feita. A questão, se a pregação precisa ser feita, talvez deixar para 2022 seja muito tempo, portanto seja uma questão irrazoável e eventualmente eu estaria tanto o atraso em pesquisa ou o atraso em aumento de coragem para fazer a pregação seria um problema, né? De certa forma pecado, porque seria porque eu já estaria demonstrando que eu não confio ali em Deus o suficiente para eventualmente fazer isso se precisasse fazer, né? Então sim, nesse sentido, claro que o tema foi pensado. Acontece o seguinte, eu só pensei no tema, eu não concluí exatamente e não pensei em maiores detalhes do tema, porque no caso, aqui eu estou falando de 2021, não vou falar sobre depois ali outras situações posteriores. Estou dizendo, em 2021, eu apenas pensei, só que primeiro, eu não achava isso exatamente importante, era uma questão que para mim até era improvável que realmente fosse aberta ou trabalhada, né? Ela só foi, ela só viria a ser trabalhada em 2022 de novo, foi um daqueles temas em que foram abertos mais ou menos de maneira isolada, foram abertos sozinhos, né? Eles se abriram do nada, não houve nenhuma provocação externa para abrir esse tema. Então ele só foi trabalhado mais a fundo em 2022, a partir de 2022, não em 2021. Em 2021 eu dei umas refletidas, dei umas pensadas sobre isso, mas não posso dizer que foi uma coisa assim, nossa, abri o tema, não, eu não fiquei pensando dias sobre isso, não, só de vez em quando eu dava uma pensada sobre isso, não foi uma abertura de tema, né? É como se você pensar em qualquer coisa, não é que se você tem uma ideia sobre um determinado tema específico, não quer dizer que você está pensando a fundo sobre aquele tema específico naquele momento. Você só viu aquilo, ou só de alguma forma presenciou uma determinada situação, não quer dizer que você vai pensar a fundo sobre ela. Isso que eu estou tentando dizer. A mesma coisa, sobre a questão da razoabilidade, volta e meia isso voltava na minha cabeça em 2021. Eu nem pensava muito sobre isso. Outro ponto, eu achava que esse tema justamente ele não seria trabalhado e não seria usável em algum momento como acusação contra a minha pessoa, né? Seja esse argumento levantado pelos outros, ou levantado por alguma entidade espiritual, ou levantado por mim mesmo. Eu achei que esse tema em 2021 não era algo que valeria a pena, no caso, pensar, porque ele não seria importante o suficiente na questão de filhos espirituais. Não, e aí tá, não porque eu tivesse algum motivo específico, tinha motivo específico, mas não exatamente por esse motivo. Eu simplesmente achei que esse tema não seria trabalhado. Para mim a questão da razoabilidade não era importante. Só que aí que tá, em 2021, além desse argumento, o simples fato de eu achar que ele não seria, isso para mim já é um argumento em si. Eu achei que ele não seria trabalhado, ele não era importante o suficiente na minha cabeça, né? A questão da razoabilidade. No entanto, eu tinha motivo específico, né? No entanto, eu tinha. A questão é, se eventualmente, aí que tá, eu achava que, por exemplo, se eu fosse na igreja sugerir, eventualmente, falar alguma coisa sobre esse argumento, né? O que eu achava era, não, mas espera aí, algumas pessoas poderiam pensar, é melhor fazer depois mesmo. No sentido que elas teriam argumentos para dizer, é melhor você fazer alguma coisa com segurança do que você fazer uma coisa que você não tem certeza. Ou uma coisa que você não se sente bem, mesmo que você tivesse informações, como eu tinha, de que, não totais, né? Mas informações de que a pregação dos mandamentos deveria ser feita. Mas é melhor você fazer uma coisa querendo fazer e concordando, e sabendo por que deve ser feito, e outros fatores justificantes ou fatores de base, né? É melhor você estar bem embasado no que você está fazendo do que eventualmente chegar lá e fazer uma coisa que você não quer, uma coisa ruim. Ou não, nem que seja exatamente ruim, mas uma coisa sem vontade, uma coisa que de alguma forma poderia gerar um prejuízo se você fizesse, ou que poderia gerar qualquer tipo de problema, ou o simples fato de não querer fazer uma coisa ali sem a sua própria vontade, ficaria uma coisa esquisita. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aí que tá, depende das pessoas dizem, não, mas não existiria argumento, não, mas eu acho que poderia. Então outras pessoas, inclusive, aí que tá, isso que eu estou dizendo, eu achei, veja bem, eu achei que eu seria entendido na questão de, não, se você for fazer, é melhor você fazer com certeza, se preparando, tendo no caso, a sua coragem, a sua corajosidade preparada para isso, e aí sim fazer. E mesmo aí que tá, pesquisando e fazendo a pregação quando eu achasse que devesse, e se achasse que devesse. Né? Mas sim, havia, claro, junto a questão da emergencialidade, mas o que eu estou tentando dizer é que outras pessoas justamente poderiam ter argumentos para dizer que não era irrazoável, ou que era razoável,
que é razoável deixar a pregação para 2022 no caso. Outras pessoas poderiam ter argumento, entenderiam, falaram, cara, é melhor você realmente esperar mesmo. Porque justamente, como o tema é complicado, sobre filhos espirituais, sobre se isso deve ser feito, mesmo se for para eu fazer de uma maneira até meio até sem concordar, mas eu no sentido de concordar em fazer a pregação sem eu concordar, né? Mesmo se fosse para ser esse o caso, você teria que pensar, você teria que maturar mais a ideia, e blá 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 blá. Exatamente porque o tema é complexo, ou seja, na minha cabeça as pessoas entenderiam deixar, no caso, a pregação para 2022 e por isso seria razoável. Então aí que tá, havia esse conectivo, né? Não era uma coisa que assim, não, é irrazoável, ponto. Era pecado e eu deixei para 2022, mas é pecado deixar para 2022. Eu deveria ter feito qualquer pesquisa antes e aumentado a corajosidade antes. Aumentado a coragem antes. Não foi. Primeiro, o tema nem foi aberto desse jeito. O tema nem. Eu tinha umas pensadas sobre isso, como eu falei, eu tinha alguns flashes sobre isso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Não, esse tema nunca foi fechado, mas também, de certa forma, ele nunca foi aberto. Isso que eu estou tentando dizer. Ele nunca foi aberto. Terceiro, eu achava que ele não seria aberto, porque para mim ele não era exatamente importante. A questão da razoabilidade não era um tema importante em relação a filhos espirituais. Ele era um tema existente, mas era um tema de segunda para menor importância. Eu achava que não era uma questão importante. Quarto, eu achava que eu tinha motivo, sim. Eu achava que haveria outras pessoas que entenderiam que, como o tema é complicado, era melhor deixar para depois. Portanto, era razoável, ou seja, tinha como discutir se era irrazoável ou razoável. Eu não estava convencido de que a questão era irrazoável. Nossa, é um tema irrazoável. E eu tinha que fazer tudo antes e não era para deixar para 2022. Não estava convencido disso. Então, a questão é essa. Né? Por vezes parecia isso, por vezes não. Por vezes não, era melhor esperar mesmo. Então a questão, se está trabalhando a questão da razoabilidade, não, 2021 era outra ideia. 2022, ou outros momentos, houve outros percalços nessa história, vamos dizer assim. Mas em 2021 não, eu nem achava, não é uma coisa que, em algum momento, não, em 2021 você sabia que poderia, de alguma forma, ser irrazoável, porque a questão poderia ser, ter algum nível de emergencialidade, talvez não um nível de emergencialidade tão específico assim, mas haveria algum grau de emergencialidade. Só que isso para mim não era, não eram argumentos, no caso, não eram plausíveis, eles não era exatamente uma questão não só importante, mas eles não eram pontos fulcrais, ou não eram pontos essenciais da questão, vamos dizer dessa forma. Não eram exatamente questões da essência, não eram questões essenciais. Eu entendia que as pessoas poderiam trazer justamente argumentos de que haveria razoabilidade, né, na medida de deixar para depois. E eu mesmo achei que exatamente haveria motivos para fazer isso e que essa questão, isso poderia ser considerado como algo razoável. Né? Então fica esse complemento no canal. Não acho que é nada disso que estão falando. 2021 não foi esse o pensamento. E eu nem achava que a questão seria aberta justamente por não ser importante. Então não adianta, é isso que eu estou tentando dizer, não adianta. Não, você sabia que eventualmente a questão era irrazoável, então não podia deixar para 2022. Eles estão fazendo esse pensamento. Acho que essa é uma parte da acusação. E, cara, isso não tinha... nem na questão da razoabilidade, eu nem figurei pensamento, e como eu falei, não figurei pensamentos sucessivos sobre isso. E, consequentemente, o tema não foi aberto. Esse tema não foi aberto em 2021. Eu sabia que o tema existia. É isso que eu quero dizer. Eu tive algumas ideias, alguns flashes sobre o tema, eu sabia que ele existia, eu não abri esse tema. Para verificar se é razoável, se não é razoável, se é irrazoável. Não, para mim nem era uma questão. E outra, haveria argumento para dizer que era razoável. Né? E mesmo na igreja. Então fica esse complemento do canal. Eu nem achei. Que não foi essa conexão que eu fiz, no caso, em 2021. Então por isso que essa parte da acusação é falsa. Né? Seja por eu achar que poderia haver, como eu tinha até alguns argumentos no sentido de defender a razoabilidade da medida, de deixar para 2022. E que as pessoas concordariam com isso. Seja porque eu achei que o tema não era nem importante, e a questão da razoabilidade em si não foi trabalhada como tema em 2020 e 2021, embora eu soubesse que o tema existisse, ou que o tema existia, por esses motivos, para mim, até o momento que foi ali a última repreensão, no começo de 2022, ali, a questão da razoabilidade
Nem tava. Nem era, vamos dizer, como é que é? A prioridade de pauta. Nem era prioridade de pauta. Então fica esse cumprimento do canal. Não é isso.